O despertar do sensei. Prevenção ao uso de drogas. Sensei Marcelo Queiroz, 5º Dan, e professor Emerson Miranda, 1º Dan. Eu sou o professor Marcelo Queiroz e nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre prevenção ao uso de drogas. Mais um curso Despertar do Sensei, né, 2023. E vamos falar um pouquinho sobre prevenção ao uso de drogas, ok? Então serei eu e o professor Emerson. O professor Emerson Miranda também, ele vai dar continuidade nas atividades hoje, né? Vou falar um pouquinho aqui, depois ele entra, tá bom? Vamos pedir o apoio do Jefinho, né? Ele vai estar passando para a gente os slides. Muito bem. Droga, energia mental e física, mestre Jigoro Kano, né? Quem treina judô não usa drogas, né? Drogas, tô fora. Não tem nada a ver o sujeito praticar judô, praticar qualquer esporte, qualquer arte marcial e utilizar drogas, ok? Prevenção ao uso de drogas. Drogas lícitas e ilícitas. As lícitas são cigarro, álcool, remédios. E as ilícitas, as proibidas? Maconha, cocaína, crack. Tem mais outras, né? Tem outras. Aqui nós temos uma lei, né? A lei nacional sobre o uso de drogas. Então, a lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SINASE. Prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para repressão a produtos não autorizados e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e dá outras providências. Artigo 33 dessa lei afirma que caberá pena de reclusão de 5 a 15 anos para quem? Importar, exportar, remeter, presta atenção nos verbos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou sem desacordo ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Quanto à pena de reclusão, a mesma é tratada no artigo 33 do Código Penal, a qual define que esta pena será cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Depende ali do legislador, né? Depende do juiz, depende de quem está ali à frente, ok? Pode passar, Jefinho. Isso, olha lá. Isso. O que nós temos aqui? Drogas lícitas. Nós estamos falando primeiro do cigarro. Vamos falar um pouquinho sobre o cigarro, tá? A origem do cigarro, 3.000 anos antes de Cristo. Antes do Egito, origem, 3.500 anos antes de Cristo, no Antigo Egito. O tabaco é uma planta que é plantada, cultivada e colhida. Começou com cigarro de palha, depois charuto, cachimbo, e aí vai. Tem o narguile também, que é o cigarro lá dos árabes, né? Esses últimos, criados por tribos indígenas. Os povos árabes criaram o narguilé. O cigarro encontrado... No cigarro, encontramos mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas. Ele tem mais de 4.700 substâncias cancerígenas. Então ele causa câncer, ele vai dar problema respiratório. O sujeito ele vai ter problema
na pele, vai desidratar a pele, e a pele vai envelhecer mais rápido, a pele ela vai se deformando com o tempo. Então, a nicotina ela é cruel, ela vai destruindo o ser humano, ok? Ah, fumantes contraem mais resfriados e problemas respiratórios. Claro, está inalando fumaça o tempo todo. Então, o sujeito começa a inalar muita fumaça, aquilo vai dar problema respiratório, não tenha dúvida, ok? O cigarro, ele causa câncer de pulmão. Sim, se mais de 4.700 substâncias cancerígenas vão para o pulmão, com certeza, vão acarretar doenças aí cancerígenas, né? Pode ser difícil praticar esporte se você fuma. Pode ser difícil, não. É difícil. Eu não conheço um sujeito que pratica esporte bem, que é atleta de ponta e que é fumante, né? Fumantes que fumam pra caramba. Isso não existe. Por quê? Ele está colocando tóxico o tempo todo para dentro do organismo. Como que ele vai ser um atleta de ponta? Como que ele vai conseguir ganhar alguma coisa ali, trabalhar com alto rendimento se ele é fumante, né? Muito bem. O fumo ele resseca a pele e causa rugas. Ele vai destruindo a pele do indivíduo. Você vê o sujeito com a pele tudo feia, tudo deformada, porque é um fumante. Ok? Fumar causa câncer de boca e perda dos dentes. Sim, se causa câncer, ele vai amolecer o dente e vai perder os dentes. Não tem jeito. Então, o sujeito que fuma cigarro só vai ter tristeza, só vai ter. É deprimente o sujeito. Ok? Lembrando que o judoca, o sujeito que é judoca, ele é o quê? Ele não é um espelho? Então, ele não pode fumar. Não tem como ele fumar e ser um professor de judô ali. Ok? Muito bem. Então, ali nós começamos agora com o álcool. Vamos falar um pouquinho do álcool rapidamente. O álcool é uma substância que existe desde 3.500 a.C., surgiu no Antigo Egito, com o surgimento do vinho. Pode ser fermentado como vinho ou destilado, como uísque, vodka, etc. Cachaça também. As tribos indígenas desenvolveram com o passar dos anos e criaram, a, e criaram a destilação, produzindo bebidas quentes em lugares frios, né? Então, vodka, uísque. Então, mesmo a água ardente, né, a cachaça, também é produzida ali. Os índios são craques nisso, né? Muito bem, o álcool deixa o corpo e o cérebro mais lentos. É lógico, se fica mais lento, a chance de bater um carro, de cair com uma moto, ou mesmo cair na rua, é muito grande. Fato que a gente vê isso, às vezes, cotidianamente, aí, a gente encontra as pessoas caindo aí por uso de alguma substância, e geralmente é o álcool, né? Causa acidentes automobilísticos. A mistura de álcool com medicamentos é perigosa. Veja, medicamento também é um tipo de droga, tá? Ela é uma droga benéfica para o indivíduo? Depende das circunstâncias. Se for receitada pelo médico e tal, dentro de uma dosagem adequada para o indivíduo, para aquela enfermidade, aí seria legal, seria interessante. Fora isso, não deixa de ser uma droga que, utilizando assim indiscriminadamente, compulsivamente, vai causar danos irreversíveis aí para o organismo, ok? A mistura de álcool com remédios é perigosa, perda da coordenação motora e dos reflexos, e deixa os reflexos mais lentos, né? Lógico, o sujeito que ele bebe, ele fica cambaleando, andando para baixo e para cima. Gente, tem coisa que não combina. Cigarro, álcool, essas coisas assim não combinam com o ser humano. E o indivíduo bebe, o indivíduo fuma, né? Ah, e o professor que dá aula de judô? Não falei judô, artes marciais de uma maneira geral. Não, o sujeito que ele bebe, que ele fuma, será que ele é um bom exemplo? É só pensar no que o professor de Goro-Kano, o mestre de Goro-Kano fez. O símbolo do judô não é um espelho? Ele é um espelho, não tem 8 pontas, ele é um espelho. Ele é espelho que reflete quem? O próprio judoca. Então eles pegam uma faixa preta, ele se torna um exemplo ali para a sociedade. Se ele se torna um exemplo para a sociedade, é interessante que ele beba, que ele fume? Não. Por que não é interessante que ele beba, que ele fume? Porque ele é um espelho, ele vai ser um espelho ali para o aluno. Ele vai ser um espelho para aqueles que estão chegando. É um espelho de exemplo, né? E outra coisa, você vai ministrar uma aula, por exemplo, pensa lá num médico, por exemplo.
Você vai levar seu filho lá para um médico operar o seu filho, operar o coração, operar qualquer coisa que seja ali? Você vai levar para um médico sabendo que o médico bebe, né? Sabendo que o médico ele utiliza algum tipo de droga, principalmente o álcool, sabendo-se que o álcool deixa o cérebro mais lento, sabendo que o álcool deixa o corpo e o cérebro mais lento. Você vai entregar o seu filho lá para ele ser operado? Não. A mesma coisa o professor de judô. Mas o sujeito vai entregar o seu filho lá para o professor de judô lá que é bebum, o professor de judô que bebe, né? Que tem vício, que fuma, ele vai mostrar exemplos negativos ali para a criança. Entende? Então, se você que é faixa marrom, está querendo ser faixa preta, meu, esquece, você não pode beber, não pode fumar, porque senão você vai ser um exemplo negativo de uma criança. Entende isso? Nós estamos falando de drogas lícitas, cigarro e álcool. Imagina ali o maconha, cocaína, crack. Nós vamos falar nela agora, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre maconha, cocaína e crack, né? Muito bem, primeiro ali é a maconha. Veja, a maconha, ela tem causa os mesmos malefícios aí que o cigarro. A questão é que ela é mais forte, né? A maconha, ela afeta o corpo, principalmente o cérebro, deixa o cérebro lento, perda de memória, né? Você vê que a pessoa que utiliza muita maconha, ela não pensa direito, tem perca de memória, né? Ela perde também a capacidade de se concentrar, capacidade de se relacionar com as pessoas. Ela se torna uma pessoa muito chata, se mistura com todo mundo, né? Quer conversar com todo mundo. Tanto o sujeito que utiliza maconha, como o sujeito que utiliza o álcool. Mesma coisa. Lentidão da coordenação motora e dos reflexos. Mesma coisa do álcool. Fica lento. A chance de bater um carro é muito grande. Então, são drogas que são proibidas, né? Você não pode sair com ela para a rua de jeito maneira. Isso é proibido. Ok? Próxima, Jefinho. Isso. Vamos falar um pouquinho da cocaína? Bom, cocaína, ele é um produto, é uma substância produzida em laboratório. Diferentemente da maconha, que é uma planta, que ela é plantada, cultivada e colhida, a cocaína, ela é produzida em laboratório. E ela é utilizada tanto em injetável, como cheirada, como... O sujeito até, chega até a beber aquilo, né? Mistura com álcool e tal, com água e bebe. Então, a cocaína, uma substância que causa muitos problemas, ela é muito pior que a maconha, né? Ou cigarro ou álcool, né? A cocaína é uma substância produzida a partir da mistura química, mistura de folha de coca com várias outras substâncias químicas, né? Ela é produzida em laboratório através de processos químicos, causa depressão, ansiedade, agressividade, aumento da pressão arterial, infarto e alucinações. Então, entende por que é proibida? Olha só, ela não faz mal só para si própria, faz mal para os outros também, porque ela pode, através desses problemas de depressão, ansiedade, agressividade, ela pode, além de ter um infarto, né, ela, através de alucinações, causar transtornos para outras pessoas. É um dos motivos que ela é proibida. Ok? Pode passar, Jefinho, por favor. Crack. O crack é o resto do resto da cocaína. Então, o que sobrou da cocaína é o crack. E o crack? Bom, o crack é uma substância que eles utilizam em cachimbo, ela é cheirada, e eles... É uma substância que o sujeito que utiliza isso aqui já está aí no fundo do poço, né? É o resto do resto da cocaína. É produzida a partir de pequenas pedras e é fumada em cachimbos improvisados, né? Pode ser uma droga extremamente forte, pode ser não, ela é uma droga extremamente forte. O indivíduo que utiliza vicia na primeira vez de uso e não consegue ficar sem a utilização. Ela causa vício, depressão, ansiedade, alucinações e agressividade. Basicamente, são os mesmos problemas causados pela cocaína. Ok? Também é uma droga proibida. Depois disso, nós temos... Próximo, por favor, anabolizantes e remédios. Quando a gente pensa em anabolizantes e remédios, são substâncias que fazem mal para a saúde do corpo. Faz mal mesmo. Causa muitos problemas, inclusive pode causar até amputação
dos membros, inferiores ou superiores. Geralmente inferiores, onde o sangue demora mais para circular, né? Então, são substâncias produzidas no laboratório também, causam doenças graves. Doenças graves são causadas pelo uso de anabolizantes. Sim, quais são? Tumores hepáticos, cancinomas, hepatocelulares, hepatomas, adenomas, etc. Câncer de próstata, doenças cardiovasculares, AVC, né? Acidente vascular cerebral, infartos do miocárdio e arteriopatias dos membros inferiores, que podem conduzir à amputação dos membros. Então, pode ser que corte a perna do indivíduo por conta do uso de esteroides, né? Anabolizante. E os remédios? Remédio é a mesma coisa. Se não for indicada por um médico, não utilize, qualquer um que seja, nem remédio para dor de cabeça. Vai fazer mal, vai para o fígado vai ter que metabolizar tudo que a gente come, né? Ele vai ter que tirar toxinas dali e por aí vai. Ok? Muito bem. Próximo, vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores, né? Aqui, ó, neurotransmissores. Depressão versus neurotransmissores. Veja, depressão. Neurotransmissores. Serotonina, dopamina, noradrenalina, são alguns deles, né? Bom, serotonina, a falta dele, o que causa? Serotonina é importantíssimo para o corpo. O que falta? Quando causa desequilíbrio, o que causa? Causa ira, agressão, falta de humor, falta de sono, falta de apetite, etc. Encontra-se em plantas, frutas e vegetais. Então, uma alimentação saudável é extremamente útil para que o indivíduo possa ter ali a serotonina produzida a partir desses alimentos, ok? Dopamina é responsável por um sentimento, o neurotransmissor também é responsável pelo sentimento de prazer do indivíduo. Quando que ele sente prazer? Por exemplo, quando ele utiliza algum tipo de droga, ele vai sentir prazer. E quando não tem essa droga, porque por conta dele já estar viciado com aquilo, ele tem o quê? Ele tem alguns problemas de distúrbios, de desequilíbrios de neurônios. Não, desequilíbrio de neurotransmissores, né? Principalmente a falta de serotonina. Ok? Vai causar tudo isso no indivíduo, por isso que o sujeito fica agressivo. Muito bem. A próxima, isso. Depressão. Veja, criança que só engorda, olha só, hein? O sujeito vai treinar na academia, entra para treinar na academia, né? Criança ali e tal, tudo, aí você vai só analisando. Ela só engorda. Tem questão de pais separados, pais que se relacionam com outros cônjuges, não brincam, essas crianças, não jogam videogame. Já viu uma criança jogar videogame? Eu tenho um problemão aqui com os meus aí que não largam do videogame. Então imagina, não joga videogame, não joga videogame, não saem mais, eles têm um sentimento de raiva, de fúria, de rancor. O que acontece? Eles estão entrando em estado de depressão, né? Crianças que sofrem bullying, né? Traumas de infância, bullying de hoje, agora é tudo quietinho, é tudo nas redes sociais. O sujeito ele leva o bullying para casa, ele leva o bullying para casa, leva o bullying para a chácara no final de semana, leva o bullying para a praia, leva o bullying para o cinema. Por quê? O bullying está nas redes sociais, ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no e-mail, né? Ele está no Zap, no WhatsApp. Então, o tempo todo ele tá em tudo. Tudo que puder publicar, o bullying do sujeito está ali. Ok? Então, quando a gente pensa aqui no indivíduo que ele vai sentindo depressão, ele tem tudo isso. E o problema da depressão é ele querer ter aquele sentimento de não querer participar mais da vida, né? Querer ir para outro canto. E aí? Qual que é o problema disso? Veja bem, o quesito morte, quando a gente pensa em quesito morte, Jefferson, pode passar, por favor? Isso. Aqui, entrou no suicídio. Dá para abrir a telinha aí? Se puder abrir para mim. Beleza. Suicídio. Olha lá. Quando a gente pensa em suicídio, por que ocorre isso? Porque o indivíduo está com depressão. Aí isso tem a ver com videogames, com doenças multifatoriais, doenças genéticas, pai, avô, perdas familiares, separação dos pais, traumas de infância, bullying,
baixa autoestima, fixação do tema morte. Olha só. O que é isso, fixação do tema morte? Veja, quem que não pensa em morrer? Eu penso em morrer. Todo mundo pensa, todos já pensaram em morrer em alguma vez, né? Só que a gente pensa em morrer quando? Ah, meu pai faleceu com 96 anos. Eu gostaria de falecer mais ou menos com 96. Não sei se é privilégio, né, viver até 96, mas eu quero ficar até o, né, se der para ficar um pouco mais, a gente fica. Mas cada um tem um tempo certo. Agora, isso, pensar na morte não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema é o sujeito começar a imaginar como que ele vai chegar na morte, né? Começa a imaginar demais. Começa a imaginar subir em prédio, chegar na ponta do prédio e tal, aquela coisa toda. Isso é imaginar, é um processo de como chegar até a morte. Isso é complicado. Quando você vê uma criança pensando em como chegar até a morte, aí você tem que mandar para um psicólogo, você tem que se preocupar. Agora, pensar no tema morte não tem problema nenhum. A gente vai morrer um dia. Isso é um fato. Aliás, é a única certeza que nós temos na vida, né? Mas é uma coisa que a gente espera lá na frente, não agora. Agora, quando o indivíduo começa a associar tema morte, como que eu vou morrer, como que eu vou fazer para me morrer, como que eu vou, entende? Como que eu vou imaginar N maneiras de morrer, e isso tem que ser analisado, tem que ser mandado para o pai tem que levar para o médico, né, para o psicólogo, e aí vai, ok? Tem mais lá, autolesão, indivíduo que fica se cortando, né? Não tinha uma história de uma baleia aí, um tempo atrás, uma baleia azul, não sei o quê. Eu vi o pessoal falar alguma coisa a respeito, tinha umas atividades para fazer ali e tal, e tinha umas questões de ficar se cortando. Isso é um absurdo. Quando começar a ver criança com corte, não sei o que não, fala pro pai, avisa e tal, para levar pro médico, porque tá com algum problema, né? E diagnóstico deve ser feito por um psicólogo, ok? Mas a função do professor, que vai estar junto com a criança, é encaminhar, ok? Próximo, Jefinho. Mundo da criança. Mundo do adulto, mundo do idoso, que são depressivas, são as pessoas que são depressivas, né? O que ela precisa? Ela precisa do quê? Essa criança, esse adolescente, esse idoso, esse adulto, ele precisa do quê? De atividades multifuncionais. Quais são elas? Ó, um sensei de artes marciais, seja qual arte marcial for, um professor de educação física na saúde, é muito importante, um fisioterapeuta, um psicólogo e um médico. Né? Isso aí é um conjunto, é óbvio que é um conjunto dos sonhos, mas é o que se der para dar para uma criança, isso é o ideal. Ela sendo acompanhado por esses profissionais. Ok? Bom, a partir de agora eu vou deixar vocês com o Sensei Emerson. Ele vai dar continuidade aí nas atividades com drogas, né? Com essas questões. Tá bom? Abraço a todos aí. Continue conosco aí no Despertar do Sensei. Abração. Olá a todos. Obrigado por mais uma oportunidade de estar com vocês. Meu nome é Emerson Miranda, sou professor de Educação Física. Hoje vamos dar continuidade ao trabalho que foi iniciado aí com o Sensei Marcelo Queiroz. Vamos estar falando sobre a prevenção ao uso de drogas. Tá? Então, o que eu vejo aqui, para que a gente possa ter um controle dos nossos alunos e o que possa estar acontecendo com os nossos alunos, tá? É importante, em primeiro lugar, uma ficha de cadastro desses alunos, no qual a gente possa ter aqui um exemplo para vocês. Nome, data de nascimento, a idade, o sexo, o endereço. Por que isso, gente? Como a gente estava falando no uso de prevenção ao uso de drogas, tá? Muitas vezes a gente pode ter o contato de estar lidando com alunos com situações que está fazendo uso ou não de drogas sem a gente estar percebendo. Se vem a ser acometido de problema ou não dentro do tatame, ou dentro da nossa academia, é importante a gente ter acesso a essas informações para que a gente possa prestar os primeiros socorros o mais rápido possível, ok? Então, é uma importância a ficha de cadastro como está aqui, tá? Com endereço, tudo, telefone, e aqui na sequência uma anamnese, para a gente saber se houve algum problema de patologias anteriores na família, se ele atualmente possui alguma patologia ou não,
tá? Se tem alguma restrição a algum exercício, alguma prática de alguma atividade física, às vezes o aluno tem algum problema de vertigem, tontura, algum desconforto, então a gente sabe na anamnese que ele possa estar tendo, se ele já foi submetido a algum tipo de cirurgia ou não, né? Então, esse é um questionário que a gente faz com os alunos para que a gente possa ter um documento em mão, tá? Para que tenha algumas informações para ser tratada durante o treinamento. Tá? Os objetivos desse aluno, com a relação ao trabalho que possa ser feito dentro do dojo. Tá? E vamos aqui, as avaliações fisiológicas. Muitas vezes, o uso das drogas, elas trazem alterações, tá, no comportamento fisiológico da pessoa, do indivíduo. Essas alterações fisiológicas é que a gente vai ver daqui para frente, tá? Para isso, a gente precisa de alguns parâmetros para poder avaliar, acompanhar esse trabalho que a gente está fazendo com o aluno, com o nosso aluno no tatame. Primeiro aqui seria a frequência cardíaca máxima. Como que eu vou chegar a ter essa frequência cardíaca máxima? E para que serve essa frequência cardíaca máxima? Tá? Depois, a frequência cardíaca de repouso, a frequência cardíaca de treino, tá? Como que eu chego e para que serve a frequência cardíaca de treinamento? Pressão arterial. Muitas vezes a gente vai ter alunos dentro do tatame que são hipertensos ou até mesmo hipotensos. A temperatura climática vai interferir na questão da pressão arterial, o período do ano que ele vai estar fazendo o treinamento. O duplo produto, o que é isso? Esse duplo produto é uma ferramenta muito bacana que a gente vai entender lá na frente para que serve e como que ele vai nos auxiliar durante o controle das intensidades de treinamento. Então, vamos começar aqui com a frequência cardíaca máxima. Tá? Com relação à frequência cardíaca máxima, é uma fórmula de um cientista chamado Carvonen, tá? Onde eu pego 220, esse número é um número padrão, e retiro dele a idade do aluno. Eu tenho a frequência cardíaca máxima, tá? Bacana, professor. Para que me serve isso? Essa frequência cardíaca máxima, ela vai me determinar aqui o quanto de esforço eu posso chegar a esse aluno. Tá? Então, um exemplo, tá? Um aluno de 20 anos de idade, 220 menos 20, eu vou ter uma frequência cardíaca máxima de 200 batimentos por minuto. Então, isso eu posso chegar a um treinamento dele para determinar que ele está treinando em 100% de intensidade a 200 batimentos por minuto. Mas eu quero determinar um treino na qual eu chego e falo, ó, eu vou estar hoje, essa semana, a gente vai estar treinando para 70%, 80% de treinamento. Tá? Então, eu vou pegar a frequência cardíaca máxima, que fiz esse cálculo, e vou fazer o cálculo de 70%. Tá? Feito 70%, esse aluno, eu vou calcular lá os 200 batimentos, 70% que eu quero calcular com ele, 140 batimentos por minuto, ele vai chegar ao treinamento dele ali. Tá? E passado isso, eu já não estou fazendo aquele objetivo no treinamento. A faixa de prescrição do treinamento físico, tá? Ela determina a seguinte situação: prescrição de treinamento físico aeróbio, pela fórmula da frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de reserva. O que é a frequência cardíaca de reserva? A frequência cardíaca de reserva nada mais é daquela frequência cardíaca que quando eu estou em repouso, eu pego a frequência cardíaca, pode ser aqui na carótida aqui, ou pelo pulso, e vou ver quantos batimentos eu tenho em um minuto, tá? Em repouso. Então, eu tenho a frequência cardíaca de repouso ali. Então, como que eu vou determinar isso para um treinamento? Eu vou lá e faço o primeiro cálculo da frequência cardíaca máxima, que eu vou ter o parâmetro aqui. Aí, eu vou tirar dela a frequência cardíaca de repouso, tá? E vou multiplicar pela intensidade de treinamento que eu quero dar aquele dia. Se eu estou com uma sala na qual eu tenho alunos sedentários, então eu vou trabalhar com uma intensidade de 50% até 70% da frequência cardíaca deles. Então eu ponho aqui que vai uma intensidade de 50% até 70%. E vou somar novamente a frequência cardíaca de repouso dele. Ok? Então, eu venho só substituindo a fórmula. Eu pego 220, tiro a idade do aluno, eu tenho a frequência cardíaca máxima. Eu vou ver quanto que está o batimento cardíaco dele em repouso, vou colocar aqui.
Aí eu vou multiplicar por 0,7, que vai ser a intensidade de 70%. E vou somar novamente a frequência cardíaca de repouso. Essa fórmula aqui vai me dar a frequência cardíaca de treinamento. Isso eu vou conseguir estar dando um treinamento com mais eficiência fisiológica, com mais segurança fisiológica. Aí, somado àquela anamnese que a gente fez no início do aluno, para saber os parâmetros de frequência de saúde dele, um aluno me fala lá, professor, eu sou hipertenso, tá? Eu tenho arritmia cardíaca, eu tomo medicação, então eu sei onde eu vou estar controlando isso com ele aqui. Tá? Eu vou estar conseguindo fazer o controle nessa situação. Volto a falar, peguei uma turma de alunos mais treinados, hoje eu preciso treinar uma equipe mais forte, uns alunos mais treinados, então eu venho trabalhar aqui de 60% a 80%. Volto, frequência cardíaca máxima, isso traz, gente, o que a gente chama de individualidade biológica. Tá? A individualidade biológica, vocês percebem que eu preciso aqui ter um parâmetro individual, que é a idade e a frequência cardíaca de repouso. Então, não dá para me generalizar o treinamento de intensidade para todos, porque o que pode ser forte para um está sendo fraco para outro. Ou o que está sendo fraco para um está sendo extremamente intenso para outro. Então, isso a gente consegue estar fazendo. Vamos lá. Um exemplo. O aluno ele é sedentário, tá? Ele vai treinar de 50% a 70%. O aluno condicionado possui frequência cardíaca de repouso de 62 batimentos por minuto. Eu fui lá, vi minha frequência cardíaca, ela está em 62 batimentos por minuto em repouso. E realizou um teste de esforço máximo atingindo a frequência cardíaca de 194. Qual deve ser a sua frequência superior e inferior? Então vamos lá. A frequência cardíaca de treino limite foi frequência cardíaca máxima de 194, que eu tirei 220 menos a idade dele, menos a frequência cardíaca de repouso, tá? Que foi 62, vezes a intensidade de treinamento. Ele é um aluno treinado, tá? Então, ele vai de 60%, eu vou estar somando aqui novamente a frequência cardíaca de repouso, ele tem que chegar de 141 batimentos e o limite superior, frequência cardíaca máxima, menos o repouso, vezes a intensidade, mais o repouso, 168. Então, o treino dele, para ter o treino do jeito que a gente espera de um aluno treinado, ele vai chegar de 141 batimentos a 168. Tá. Se ele estiver fazendo um treino e a frequência cardíaca dele estiver dando 120 batimentos por minuto, ele não está se esforçando. Tá? Ele está postergando o resultado dele em relação ao treinamento. E se ele estiver fazendo um treino no qual a frequência cardíaca dele está ultrapassando o 168, está chegando a 180 batimentos, 190 batimentos. Ele está treinando de maneira muito exaustiva, muito intenso o treinamento. Diminui um pouco, segura um pouco a intensidade do treinamento. Tá? Isso, então, ficou claro até aqui, gente? Aqui a gente tem, então, o controle baseado na frequência cardíaca máxima, que é o 220 menos a idade, a frequência cardíaca de repouso, que é aquela que a gente vai pegar em descanso, e a frequência cardíaca de treino, que é aquela que eu vou acrescentar a intensidade. Utilizando essas três frequências cardíacas, essas três fórmulas que a gente passou aqui, eu vou ter como dosar a intensidade de treinamento. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial. Com relação à pressão arterial, é definida pela força exercida pelo sangue por unidade de superfície na parede vascular, refletindo a interação do débito cardíaco com a resistência periférica sistêmica. A pressão arterial é representada pela pressão sistólica e pela pressão diastólica. Tá? O que seria essa questão da pressão arterial? Imagina aqui a minha mão, tá? Vocês vão estar vendo a minha mão. Conforme o coração está bombeando sangue, ele está injetando sangue para fora do coração e fazendo um ciclo circulatório ali, um círculo da circulação do corpo. Tá? Alguns fatores interferem na pressão arterial. Vamos lá. A gente está falando sobre o uso e a prevenção de drogas, tá? No nosso trabalho de hoje.
Alguns tipos de drogas, elas são excitatórias. Tá? Algumas drogas, seja elas lícitas, ilícitas, elas são excitatórias. Que são drogas excitatórias? São aquelas que agem no sistema nervoso central, interferindo no ritmo, tá, do sistema nervoso. Se eu tenho no coração, tá, as terminações nervosas, que são nódulo sinatrial, atrioventricular, células de Purkinje, que estimula meu coração a contrair, e eu estou utilizando uma droga excitatória, tá? Assomado ao exercício físico, que vai necessitar o músculo mais oxigenação, o músculo vai pedir mais oxigênio, o músculo vai necessitar de mais, como que eu posso dizer, aquela permuta de deixar oxigênio para ele, tirar o gás carbônico que ficou nele, ele vai pedir que aumente a frequência cardíaca. Aí eu tenho um parâmetro que eu utilizei uma droga que me excita o sistema nervoso. Pode ser um suposto suplemento termogênico, pode ser cafeína, pode ser cocaína, heroína. As drogas excitatórias, esses batimentos cardíacos, eles fogem do controle, aumentando a pressão arterial. Tá? Correndo o risco que essa pressão na parede das artérias possa lesionar o tecido, porque nas artérias eu tenho os vasos, que são os mais grossos, tá? As vênulas e os capilares. Depois eu tenho as arteríolas, as artérias, e vem fazendo um sistema circulatório. Então, eles vêm diminuindo de calibre, tá? Para poder chegar nos capilares onde está um músculo. Um exemplo, vou pegar aqui. Imagina que essa bolsa aqui seria um músculo. Eu tenho meus dedos, que seriam os vasinhos mais finos, os capilares, meu antebraço aqui, com os vasinhos uns vasos um pouquinho mais grosso, e depois o bíceps mais grosso. Então, eu tenho as artérias, arteríolas e capilares. Capilares, vênulas e veias. Com isso, eu fiz um ciclo circulatório. Se eu tomo alguma coisa que me excita o sistema nervoso, uma droga, eu corro o risco de estourar esses pequenos vasinhos. Quando eu estouro esses pequenos vasinhos, eu proporciono lesões. Tá? Então, isso tem que ficar atento quanto ao uso de drogas. Saber, o aluno chegou na academia, ele é hipertenso, tomou medicamento para poder estar tomando o medicamento corretamente, para poder estar treinando, tá? Porque o exercício vai, no momento, subir um pouco a pressão arterial, porque necessita esse batimento cardíaco aumentado, tá? Ah, professor, essa semana eu não estou tomando o remédio, porque eu não esqueci de comprar o remédio. Beleza, então essa semana você fica sem o treinamento, para não botar em risco o trabalho de vocês, professores, tá? Então, isso é fundamental, essa conversa sempre com o aluno. Uma outra situação que a gente tem com relação à pressão arterial é a mudança da temperatura. Tá? A mudança da temperatura. No frio, a gente tem um pouco de vasoconstrição. Os vasos, eles comprimem um pouco mais por conta da tensão da musculatura, ele comprime um pouco mais. Então, a tendência da pressão é subir um pouquinho mais. Então, sempre orientar os nossos alunos a procurar o cardiologista em 2 períodos do ano. Nós não vamos interferir na medicação deles, nós não vamos mexer em nada. Ah, aumenta a dosagem, diminui a dosagem. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos orientá-los a procurar o seu cardiologista 2 vezes no ano, no inverno e no verão, tá? Para que ele possa orientá-los da maneira correta a dosagem do medicamento. Ah, no verão eu estou me sentindo mais letárgico, estou mais cansado, nossa, a sala está quente, tá muito quente, e o aluno faz uso de medicação para pressão arterial. Tá? Você pode ter certeza que o calor da sala, mais a intensidade, mais o judogi, que é uma vestimenta quente, acaba derrubando um pouco a pressão dele. Né? Então, isso é importante orientá-lo para fazer esse controle. Se o aluno lá na anamnese passou para a gente essa questão. Ok? A outra situação é o duplo produto. Tá? O duplo produto, ele é importante para a gente pela seguinte situação. Isso daqui, gente, eu costumo falar que isso daqui é um freio. Tá? Ele funciona
como um limitador e um freio para que a gente possa saber, tá, em qual momento o treino vai ser interrompido, em qual momento o aluno está pondo em risco a saúde dele ou não. Por quê? É nesse momento que eu diria que é o abismo das patologias cardíacas dentro do treinamento. Por quê? A possibilidade de isquemia, portanto, aumenta o declínio do produto nas atividades propostas, aumenta a sua margem de segurança, assim como permite ao profissional que prescreve o exercício uma maior flexibilidade na faixa de intensidade que pode atuar. Tá, o que significa isso? Eu pego a pressão arterial sistólica do aluno e vou multiplicar com um simples aparelhinho de pressão, pode ser um aparelho digital, aquele aparelhinho, tá? Eu vou pegar mais a frequência cardíaca do aluno, eu vou saber o duplo produto. Quando a gente faz o teste ergométrico, você está lá sendo monitorado, você está correndo na esteira, está com o aparelho de pressão no braço, está ligado monitoramente com a parte cardiológica, e o cardiologista está sentado ali em frente ao computador e você está do lado dele correndo na esteira. Quando ele percebe que a multiplicação, esse cálculo da frequência cardíaca mais a pressão arterial sistólica chega próximo a 30.000, ele interrompe o teste. Tá? O comportamento do produto não depende apenas da intensidade, mas também do tipo e da duração da solicitação. Por quê? Muitas vezes o treino ele não está sendo muito intenso, mas o aluno está se desidratando, o aluno está fazendo muita força, está cansado, tá? Cai naquela situação da pressão arterial dele já está alta por conta dele não ter tomado medicação. Olha só, ele desidratou, ele perdeu substratos hidrossolúveis que controlam a pressão arterial e vai subir a pressão arterial dele. Subiu a pressão arterial, sobe a frequência cardíaca, esse do produto começa a subir também. Tá? E o comportamento do produto não depende só disso, mas também do tipo de duração. Há pouco tempo, havia uma tendência a considerar as atividades aeróbias como mais seguras para o sujeito com maiores riscos de intercorrências cardíacas. Só que não. Tá? Só que a gente sabe que não é só nas atividades aeróbias. Tá? O aluno pode estar fazendo exercício, por exemplo, um exercício de isometria. O que é isometria? Ele tensiona. Eu estou fazendo um treino na qual ele está fazendo força para segurar seu adversário e pressão ali. Ele está fazendo essa pressão. Essa pressão está colabando os vasos dele, está pressionando os vasos sanguíneos dele. Consequentemente, eu estou tendo um aumento da pressão arterial e estou tendo um aumento da frequência cardíaca. Eu estou subindo o duplo produto. Daqui a pouco, quando você olha, o aluno está ficando cianótico, desmaiou, passou mal. Por quê? Ah, não, mas era ele que estava aplicando o golpe. Não, mas ele era hipertenso, ele estava fazendo esforço além da conta que ele estava aguentando, e naquele momento que eu fiz o teste com ele estava tranquilinho, que eu peguei os 220, menos a idade, ele estava tranquilo, mas ele exerceu um esforço demasiado ali, que o duplo produto dele foi demais lá para cima. Tá? Um pouquinho para entender essa situação do sistema cardiovascular. Tá? A gente tem aqui no sistema cardiovascular, o coração, ele é como se fosse uma bomba. Tá? Volto a pegar aqui o coração aqui, de pano, uma bomba. Ele tem a finalidade, essa bolsa, ela tem a finalidade de bombear o sangue. Deixa eu tirar daqui, senão eu vou quebrar um negócio daqui dentro. Você imagina que eu tenho canos ligados aqui embaixo, canos ligados aqui em cima, e eu preciso fazer com que o sangue circule aqui. Então, eu vou ter que contrair e relaxar, contrair e relaxar. Para isso, eu tenho ventrículos aqui embaixo e átrios aqui em cima. No meio deles, imagina dividido isso em 4. Tá? Vou dividir isso em 4. Em cima, eu vou ter os átrios, embaixo os ventrículos. No meio deles, eu tenho válvulas, tá? Que são chamadas as válvulas cardíacas. Muitas vezes, nossas crianças, elas têm o que a gente chama de prolapso de válvula mitral ou sopro cardíaco. Tá? A válvula ela não fecha totalmente, então tem um pequeno escapezinho mitral.
Aí, dependendo da intensidade de treinamento, essa válvula não vai fechar, eu tenho uma ineficiência da musculatura cardíaca. Aí eu começo a sentir mal-estar. Tá? Então, aqui, ó, formado por duas bombas distintas, o coração, tá? Direito, que bombeia o sangue dos pulmões para os pulmões, e o coração esquerdo, que bombeia o sangue para os órgãos. Então, nós temos duas circulações. Quando a gente perguntar quantos corações a gente tem? Tenho 2 corações, um só aqui. A pequena circulação que vai levar sangue do coração para o pulmão, para chegar e trocar aqui, ó, deixar o gás carbônico para ser soltado e receber oxigênio, e depois ele vai ter a circulação, grande circulação, que vai levar o sangue através da aorta para os órgãos e tecidos do nosso corpo, para o músculo, para os órgãos, tá? Até mesmo para os ossos. Tá? Cada um desses corações é uma bomba pulsátil de 2 câmaras compostas por átrio e um ventrículo. Aqui são os átrios e os ventrículos. Cada átrio é fraca bomba de escova, tá? Para o ventrículo, juntando, propelir o sangue do seu interior. O ventrículo, por sua vez, fornece a força de bombeamento principal para ele, ou seja, aqui embaixo há a maior força dele. Aí, vocês devem estar se perguntando, por que isso tem a ver com a questão das drogas ou não? Aqui, ó, eu tenho estimuladores, né, neurotransmissores aqui, ó, que são chamados nódulo sinoatriar, átrio ventricular e células de Purkinje, tá? Esses estimuladores, o que eles fazem? Eles recebem o sinal do sistema nervoso central do nosso cérebro, tá? Eles muitas vezes são estimulados quimicamente, tá? Por adrenalina, noradrenalina, tá? Por efedrina, por cafeína, tá? E isso faz com que aumente o ritmo de batimento cardíaco. Tá? Se eu estou fazendo uso de qualquer tipo de droga, seja ela excitatória ou inibitória, a maconha é uma droga inibitória, é uma droga que causa letargia, é aquela droga que vai deixar o aluno totalmente, o que está acontecendo? Estou cansado, estou letárgico. Ou o uso de analgésicos. O aluno não quer faltar treino. Ele não quer faltar treino, está com uma lesão no ombro, está com uma lesão no joelho, está lá, não, eu vou para o treino, mas eu vou entupir a cara de analgésico, mas eu vou para o treino. Deixou de ser um tratamento e se tornou droga. Interfere nos batimentos cardíacos. Interferiu nos batimentos cardíacos, vai interferir no quê? Na pressão arterial, vai interferir na frequência cardíaca máxima, vai interferir em todos esses parâmetros que a gente está vendo aqui. Uma das coisas muito importantes, né, que a gente possa ter aqui, durante a prática do exercício físico, seja ele aeróbio ou anaeróbico, a bomba cardíaca exerce um trabalho de suma importância para a manutenção e sustentação da atividade metabólica do exercício. Portanto, considerando esse o mais importante sistema homeostático, tá, do corpo humano, tendo a responsabilidade de transportar o oxigênio aos tecidos musculares e a retirada do gás carbônico do mesmo, além de nutrir os tecidos e os substratos bioquímicos participantes. Então, a bomba cardíaca é fundamental para o nosso corpo. É isso que a gente tem que tratar. Para isso, gente, treinar músculos periféricos, panturrilha, tá? Trabalhar membros inferiores, trabalhar antebraço do aluno, porque se diminui, quando você trabalha a periferia do corpo, você diminui, tá, o esforço que o corpo vai ter para retornar esse sangue para ele. Então, quanto mais forte, você lembra que eu falei que a questão da vasoconstrição, vasodilatação, o músculo vai ajudar nesse bombeamento para retornar o sangue para ele. Tá? Aqui está a questão dos nódulos, ó. Aqui são os sistemas excitatórios, aqui são todos os ramos de nervos deles, é onde a gente vê no eletro, tá? A hora que ele abre a cavidade cardíaca para poder
as bombas cardíacas para entrar sangue no átrio, na hora que eles relaxa, sobe, quando você vê no eletro, aí se o aluno tem alguma alteração do eletro, o médico consegue ver por aqui, ó. Ah, ele tem uma lesão de ventrículo, ele consegue ver por aqui. Ah, ele tem uma lesão de átrio, ele consegue estar vendo nesses exames, tá? O que eu já havia falado das cordas, isso daqui são duas válvulas, as válvulas mitral e aórtica, tá? Então, são as válvulas do coração que muitas vezes algum tipo de drogas excitatórias, termogênicos, pré-treinos, esses excitatórios interferem nos fechamentos dessas válvulas, principalmente se o aluno tiver um prolapso de válvula mitral, enfraquece essas cordas tendíneas aqui, ó, podendo haver o rompimento dela e causando uma arritmia cardíaca nesse aluno, tá? Aqui são as contrações do coração, que é a sístole e a diástole, tá? Que são que dá os dois ciclos de contração cardíaca, tá? O ciclo cardíaco consiste no período de relaxamento chamado de diástole, que é a hora que relaxa o músculo cardíaco, durante o qual o coração se enche de sangue, e de seguido pelo período de contração chamado de sístole. Por isso que a gente tem a pressão aqui, ó, 12 por 8, ou 120 por 80, tá? Ele contrai com mais força e relaxa. Contrai com mais força e relaxa, tá? Outra situação que a gente possa estar tendo, tá? É a questão no treinamento, é a hipoglicemia, tá ok? Bom, gente, vamos agora falar um pouquinho de uma outra situação que muitas vezes algum tipo de droga pode causar dentro do treinamento, tá? A hipoglicemia. A hipoglicemia, ela é uma sensação que dá no aluno que ele fica sentindo-se letárgico, cansado, dá náusea, sudorese, ele começa a ficar tendo um pouco de vertigem dentro da sala, fica cianótico, tá? Então, a hipoglicemia, ela não é só privilégio de diabéticos, tá? Como está aqui, ó, hipoglicemia acomete tanto os pacientes diabéticos tipo 1 quanto tipo 2, tanto aquele que usa ou não insulina, tá? O quadro clínico de hipoglicemia consiste nos sintomas relativos à alteração de comportamento do sensório, ou seja, sensitivo, coma, convulsões locais ou generalizadas, e a reação neurovegetativa decorrente, como sudorese, tremores, taquicardia, sensação de fome intensa. O que muitas vezes acontece isso? Por que acontece isso na nossa área? É muito comum nos esportes competitivos a gente passar por um período de pesagem, tá? Na qual a gente preciso abaixar meu peso. A gente começa a fazer dietas, começa a fazer uso de, muitas vezes, de maneira errônea, diuréticos, tá? Começa a ter um quadro de inanição. Essa situação leva à fraqueza física. O seu cérebro, ele funciona única e exclusivamente de maneira glicolítica. Não adianta eu pensar, estou fazendo a dieta do Dr. Robert Atkins, a dieta cetogênica, não, quero perder um peso, eu estou fazendo o jejum intermitente, vou treinar em jejum para poder queimar mais gordura. Gente, tá? Eu sou acadêmico em nutrição, tá? Estou fazendo a minha segunda graduação, minha segunda faculdade em nutrição, sou fisiologista, não funciona, não é por aí, gente, tá? Não é por aí. Por quê? O seu cérebro, ele é glicolítico, ele utiliza glicose como fonte de energia. Olha só as alterações que a gente pode trazer nele. Neurovegetativa decorrente, que é sudorese, tremores, taquicardia, sensação de fome intensa, tá? Então, são comportamentos que muitas vezes o seu corpo não quer deixar você entrar num quadro de coma. Aí, o que acontece? Por que as pessoas acham que está emagrecendo quando está fazendo esse tipo de dieta e vai para uma pesagem, já perdi 5 quilos essa semana. Mas chega na hora da luta, não vai estar conseguindo fazer nada, porque sofreu perda de massa muscular. Porque para o seu cérebro não sofrer com isso, ter essa hipoglicemia, primeiro, vamos entender o que é hipoglicemia. Hipo, baixa queda de glicose circulante.
Quando o seu começa a fazer os exercícios, o seu cérebro começa a entender o seguinte: eu preciso de glicose, eu estou aumentando a excitação de um neurônio para o outro, tá? Da sinapse, eu preciso de glicose para manter esse trabalho. Tá? Eu vejo que lá eu não comi nada de carboidrato, eu não comi nada, não me alimentei corretamente. Aí o que acontece? Eu tiro do tecido muscular, do glicogênio muscular, começo a perder massa muscular. Só que durante o treinamento, tá? O treino está sendo tão intenso, por quê? Primeiro, eu não levei em consideração aqueles parâmetros de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de treinamento, frequência cardíaca de repouso, duplo produto, não levei em consideração se o aluno toma ou não toma medicação, tá? Se o aluno é diabético ou não, porque eu não fiz a anamnese dele, não tem uma ficha de cadastro dele, o aluno veio para o treinamento, tá? Porque ele não quer faltar treino. Aí ele me tem uma hipoglicemia dentro do treino, tá? Cai a taxa de açúcar dele dentro do treino. Ele corre o risco de apagar, de convulsionar ali dentro do tatame. Ele corre o risco de desmaiar. E quando voltar a acordar, pode voltar até com sequelas neurológicas. Tá? Como prevenir uma hipoglicemia? Primeiro, não pular refeições, principalmente antes das aulas de educação física. Evitar exercícios intensos, principalmente se for grande o intervalo da última refeição. Tá? Diminuir a dose de insulina, isso sob orientação médica. Tá? Não só da insulina, tá? Não só da insulina, mas de qualquer outro medicamento que controle a glicose. Tá? Às vezes o aluno ele não é dependente insulínico, mas ele tem a síndrome metabólica, ele está com sobrepeso, está gordinho, aí ele precisa estar com a glicose alta, o médico passa para eles medicações para melhorar esse metabolismo glicêmico dele. A gente não pode interferir nisso, vamos orientar, porque comentar com o médico que ele está tendo constantemente desconforto e hipoglicemia durante o treinamento. Tá? Então, não deixar ele ficar muito tempo sem se alimentar. Tá? Vamos falar agora um pouquinho das interferências de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, e a interferência das drogas nela. Uma das drogas são as vasoconstritoras, os vasodilatadoras, tá? Que muitas vezes é o próprio uso da bombinha. Tá? É medicação? É medicação, mas é uma medicação e em excesso, ela se torna uma droga. Tá? Então, muitas vezes, os nossos alunos, as nossas crianças vão para o dojo, vão para o treino, e a mãe não relatou que a criança tem algum desses problemas, que ela faz uso de medicação. Tá? Aí, está naquele período de inverno, está o frio, tá? Ela começa a se sentir ofegante, tá? Caracterizada pela pressão da obstrução ou limitação crônica ao fluxo aéreo, apresentado progressão lenta e irreversível associada a respostas inflamatórias anormais do pulmão e partículas nocivas ou gases. Essas partículas nocivas, muitas vezes, hoje, a gente tem o dojo aí com tatame de EVA, tem o tatame aí de lona emborrachada, mas há tempos atrás era aquele tatame de raso de palha, tá? Quem nunca treinou com tatame daquele saía com o nariz desse tamanho, inchado, de tanto espirrar depois. Tá? Então, era uma condição que a gente fala assim, nossa, a gente está fazendo exercício, mas você sai cansado por conta. Muitas vezes quem tinha sinusite, rinite, sofria bastante. Tá? Então, a bronquite ela é caracterizada pelo aumento das secreções brônquicas. Então, tudo isso tem que ser relatado lá na anamnese. Enfisema pulmonar, alargamento anormal e permanente dos espaços aéreos distais ou bronquíolos, terminando e acompanhado por destruição de suas paredes em fibrose óbvia. Gente, nós estamos falando de uma situação respiratória que hoje tá sendo muito comum, porque assim, o que acontece? Teve muita gente que pegou o Covid, como teve muita gente que passou pelo Covid e passou sem sequelas. Teve muita gente que ficou com resquícios de algumas sequelas na parte respiratória. Aí, de repente, a pessoa volta a treinar e a gente começa a dar um treino de muita intensidade.
a pessoa começa a se sentir hiperventilando. Essa hiperventilação aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, então vem toda aquela descompensação fisiológica, tá? A inatividade física crônica, pacientes, faz com que eles fiquem altamente descondicionados, reduzindo sua massa muscular, principalmente em membros inferiores, e dificultando a maneira acentuada as atividades de vida diária do paciente, levando até a total inatividade. Tá? Ou seja, muitas vezes a pessoa desenvolve essa patologia da parte respiratória. Eu não estou conseguindo ir para a academia, eu não estou conseguindo ir para os treinos de judô porque está muito intenso, está muito puxado, está difícil para mim respirar. Lembra que eu falei da importância do músculo periférico, do antebraço, da panturrilha, tá? Para ajudar no bombeamento cardíaco? Está aqui, ó. Então, eles começam a reduzir sua massa muscular, principalmente em membros inferiores. Tá? Por que disso? Porque começa a acumular gás carbônico no tecido periférico, tá? Aumenta a resposta inflamatória, que ele já está com uma resposta inflamatória na parte respiratória, ele já está com uma condição de inatividade física, o corpo começa a fazer a sarcopenia, começa a fazer ele perder massa muscular. Aí, para ele voltar para um treino é mais difícil. Então, compete a gente adaptar o treinamento. Está fazendo uso da bombinha? Beleza, então você não vai fazer o randori. Tá? Não vai para um treino mais intenso. Vamos fazer só a questão dos utcomes, de entrada de golpe. Vamos fazer só uns treinos mais leves. Vamos fazer só postura. Tá? Vamos fazer a parte didática do treinamento. Tá bom? O American College, do American Thoracic Society, define a reabilitação pulmonar como um programa multiprofissional, elaborado individualmente e dirigido a pacientes com problemas pulmonares crônicos e seus familiares, com o objetivo de otimizar a performance física e social e a autonomia do paciente. Tá? O que seria isso, esse multiprofissional? Pneumologista, o médico que trata a questão de alergia, tá? O próprio educador físico ou o sensei que está dando treinamento no dojo, tá? Para ele que faz o judô. Os próprios familiares, porque não adianta eu ter uma criança que tem um problema respiratório, está faltando meus treinos, não está fazendo uso de medicações corretamente, a mãe chega lá na academia, está com aquele perfume de matar. Mãe, talvez não seja isso que esteja estimulando a sinusite, a rinite, a bronquite da criança. Tá? Então, esse programa multiprofissional envolve a família também. Tá? Os programas de reabilitação pulmonar são compostos por 4 partes: tratamento medicamentoso, treinamento físico, de membros superiores e inferiores, treinamento da musculatura ventilatória. Que são essas musculaturas ventilatórias? Musculatura do tórax, o intercostal, tá? Diafragma, programa educacional e interações psicossociais e comportamentais. Por que essa educação e interação psicossociais e comportamentais? Lembra que todo o controle do nosso corpo ele está aqui, ó, no sistema nervoso central. Tá? Se a criança começa a ter uma alteração de comportamento social, psicossociais, tá? Com ansiedade, ela começa a hiperventilar, e eu tenho uma alteração dos brônquios, bronquíolos dessa criança, pronto. Se eu começo a botar no dojo, durante o treinamento, exercícios que se tornam desafiantes emocionalmente para a criança e ela não vai conseguir fazer porque está um pouquinho acima do peso ou ela já tem essa dificuldade respiratória, está aí. A interação psicossocial já começa a trabalhar na criança aquela questão da ansiedade, tá? Aquele eu não vou conseguir fazer e ela começa a hiperventilar durante o treinamento, tá bom? Então, os fisioterapeutas e educadores físicos são os profissionais da área de saúde mais habilitados para trabalhar com o treinamento físico desses pacientes. E têm sido desenvolvidos nesses programas em todo o mundo, em razão dos seus conhecimentos da fisiologia do exercício
e da fisiopatologia respiratória. Tá? Aqui, eu acho que a gente já está no finzinho. Tá? Aqui, a gente tem os cuidados e as orientações durante o exercício para pacientes com DPOC. Tá? 4 cuidados básicos devem ser verificados durante a execução da atividade física para pacientes com DPOC. Primeiro, saturação parcial periférica de oxigênio. Gente, nós ouvimos falar muito desse aparelho agora nessa situação do Covid. Aquele aparelhinho para ver a SOP, saturação de oxigênio. Tá? Um oxímetro é baratinho. Deixar um oxímetro, um aparelhinho de pressão dentro do dojo, isso não significa que você está fazendo um papel de médico, mas que você está fazendo um papel de cuidador da sua situação fisiológica do treinamento que você está fazendo. Você não vai interferir na qualidade do tratamento que ele está fazendo se você colocar o oxímetro no dedo dessa criança, ou se seu adulto ele chegou pós-Covid, estou bem, professor, já estou recuperado, tudo bem, quero estar fazendo treino. Você vê a saturação dele está baixa, ó, vamos fazer um treino mais leve essa semana, alongar mais, tá? Até melhorar mais essa resistência sua, vamos fazer exercício com elástico para melhorar os músculos relacionados à parte respiratória, beleza? O valor da saturação de oxigênio não deve ser inferior a 85, pois isso significa que o paciente não tem, tá? Ou tem muita oferta, ou tem muito pouca, desculpa, oferta de oxigênio para ser metabolizado pelos músculos. Tá? Segundo, a dispneia, que pode ser verificada indagando ao paciente ou ser o seu padrão respiratório. Quando o paciente representa um período respiratório muito curto, que é isso daqui, ó. Isso significa que o ar está sendo aprisionado nos pulmões, o que aumenta muito a sensação da dispneia. Ele tem aquela respiraçãozinha mais curta. Tá? Terceiro, estar diretamente relacionado ao segundo, é a necessidade do fornecimento de oxigênio por meio de catéteres. Assim, quando o paciente apresentar uma queda da saturação de oxigênio, ele pode receber oxigênio suplementar. É importante ressaltar que as evidências até esse momento sugerem que isso pode amenizar os sintomas de falta de ar sem alterar o desempenho físico do paciente. Isso daqui é muito comum acontecer, gente, quando a gente vai levar alguns atletas para treinar fora, em lugares de muita altitude. Tá? Então a gente começa a perceber, vai ter um campeonato no Equador, em lugares mais altos, que a altitude é muito mais alta, no Peru, tá? Aí a turma começa a ter essa dificuldade respiratória, os nossos atletas aqui, que estão a nível mais baixos aqui. Tá? Então, muitas vezes, a oxigenação com terapia de oxigênio ajuda a dar uma normalizada. Tá? E o quarto, orientar o paciente a realizar as atividades fazendo exercício frenolabial durante a expiração, manobra que desloca o ponto de igual pressão das vias aéreas, diminuindo o colabamento das vias aéreas e favorece a troca gasosa. O que é isso? Tá? Chegando mais perto um pouquinho da câmera aqui para vocês verem, tá? Se eu fizer essa respiração, eu vou sentir tontura. Tá? Então, quando vocês estiverem dando treino, observe o aluno que está em dispneia, respirando dessa maneira. Pede para que ele inspire pelo nariz e solte o ar com o lábio dessa maneira chamado frenolabial, tenso. Isso eu vou controlar a pressão de entrada e a pressão de saída de oxigênio do meu corpo, tá? Deixando aquela sensação que é desconfortável de tontura de lado. Tá? Isso favorece a troca de oxigênio e gás carbônico dentro do corpo. Tá? Eu quero agradecer aqui, ó, os senhores deverão observar que cada aluno, e principalmente os adolescentes, pois são os que possuem maior probabilidade de se envolverem com as tais substâncias, sempre que possível, orientar sobre as consequências do uso das drogas, principalmente o álcool e o cigarro, porque às vezes a gente acha, gente,
Ah, meu filho toma só uma cervejinha. Ah, não, começou a fumar faz pouco tempo. Aqui está a porta. Tá? Aqui está a porta da segurança para lá na frente priorizar outros tipos de droga, tá? Que pode ser utilizado pela população em geral. E isso daqui, ó, que pode ser utilizado pela população geral, envolve também a questão, tá, financeira do país. Tá? Porque há tributos aqui também que favorecem essa situação. Então não há pensar que cigarro faz bem, que álcool faz bem, que essas coisas, porque é umas coisas que geram um pouco de tributos aí. Tá? Quero agradecer de coração ao Sensei Calazans Camargo, a toda a equipe do Despertar de Sensei, ao Marcelo, tá? Que mais uma vez pela essa oportunidade de estar podendo contribuir um pouco aqui com vocês aqui, tá? Espero ter sido gratificante, como é gratificante para mim estar com vocês fazendo esse trabalho, tá bom? E vamos cuidar da saúde dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos e dos nossos crianças idosas, tá? Que hoje, olha só como para vocês verem a importância disso. Olha para dentro do dojo, que vocês vão ver quantos nossas crianças de 60, 70, 80 anos estão lá dentro do dojo, tá? Firme e forte. Porque o judô nos trouxe tudo isso, tá? O judô lá da essência dele, do início da nossa vida até agora, nos trouxe a qualidade de vida que é o que a gente busca aqui, tá certo? Muito obrigado a todos, tá? Um belo curso para vocês, gente. O Despertar do Sensei.